Sindam-se todos cumprimentados sob a graça do nosso grandioso e maravilhoso Deus. O nosso tema de hoje é o poder da unção. Meus queridos, a nossa palavra encontra-se no livro de Atos e Lucas. Meus queridos, o que é unção? Unção é influência espiritual, e essa influência espiritual pode ser a influência do Espírito Santo, a influência que vem da luz, a influência que provém do bem e que gera todo tipo de frutos do bem e para o bem. Mas também podemos ter a influência maligna, satânica, que provém das trevas e que gera todo tipo de fruto mau. Agora a pergunta é, qual é a influência espiritual que nós buscamos? Porque existe um poder sobre esta influência. Meus queridos, notem que nós podemos buscar a influência espiritual ou o poder da unção intencionalmente e não intencionalmente. Como é que nós buscamos a força do Espírito Santo ou o poder da unção intencionalmente? Nós buscamos esta força quando nós nos apresentamos diante de Deus, mesmo quando não sabemos orar, mesmo quando não sabemos o que nós queremos, nós nos apresentamos diante de Deus, buscamos o reino de Deus e a sua justiça e tudo nos é acrescentado. O Espírito Santo, Ele que nos ensina, Ele irá nos transformar, Ele irá nos guiar e intencionalmente nós ficamos carregados do Espírito Santo, nós ficamos cheios do Espírito Santo. Então isto não provém do nosso próprio mérito, mas isto provém da graça de Deus. Mas buscamos intencionalmente, nós nos rendemos, nós nos entregamos e acabamos carregando essas forças do bem. Mas também podemos buscar não intencionalmente quando nós caminhamos com alguém que busca o Espírito Santo, ou seja, o ambiente, a presença, a influência que é exercida à nossa volta, ela contribui para que nós possamos ser guiados para um certo ambiente ou para uma certa dimensão espiritual. Quando nós caminhamos com essas pessoas, o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos conduz a esta dimensão espiritual, que é a dimensão da luz, que é a dimensão do bem, não intencionalmente. Podemos buscar intencionalmente as forças das trevas, as forças do mal. Nós podemos buscar isto profetizando o mal sobre a vida dos outros, falando palavras de ira, de inveja, palavras de destruição e de morte sobre a vida das outras pessoas. Mas é importante entender que quando as pessoas que nós estamos a profetizar o mal sobre a vida delas buscam a presença do Espírito Santo, nenhuma influência diabólica terá poder sobre elas, nenhuma arma forjada contra elas irá prevalecer, porque esta é a herança dos servos de Deus. Meus queridos, intencionalmente profetizamos o mal sobre a vida das outras pessoas, mas aquele mal que nós profetizamos sobre a vida das outras pessoas, ele volta-se para nós, apodrece a nossa alma, influencia-nos negativamente e nos tornamos pessoas amargas, cheias de ira, cheias de inveja, cheias de angústia. E quando damos por nós, a nossa vida não andou, porque nós nos preocupamos com a vida das outras pessoas, com a prosperidade das outras pessoas, em fazer o mal às outras pessoas. O tempo andou enquanto nós investimos naquilo que não é frutífero, investimos na morte, na destruição, naquilo que não traz frutos. E quando nós damos por nós, fomos influenciados pelas forças do mal, aquelas forças que nós fomos buscar. Quando nós profetizamos o mal, morte sobre a vida das pessoas, nós estamos a invocar as forças do mal, nós estamos a invocar as trevas para agirem contra a vida das outras pessoas. Mas quando essas forças não influenciam a vida daquelas pessoas, isto volta-se contra nós, nos destruindo. E nos questionamos, por que a nossa vida não anda? A nossa vida não anda porque nós buscamos as forças das trevas para exercerem influência diabólica sobre a vida das outras pessoas, e este mal voltou-se para nós. Então, intencionalmente, nós buscamos este poder da unção do mal para as nossas vidas e ficamos carregados da unção do mal. Mas também, não intencionalmente podemos buscar essas forças quando nós caminhamos com pessoas que nós sabemos que são pessoas que estão carregadas da força do mal, são pessoas que têm más intenções, são pessoas que maquinam o mal, são pessoas que vivem uma vida que não é agradável antes para elas próprias, mas também para Deus. Então, nós caminhamos com essas pessoas. Que força ou que influência é que nós iremos ter sobre a nossa vida? Se nós não somos pessoas que buscamos a presença do Espírito Santo,
esta influência irá exercer um poder sobre nós, porque essas forças são autoridades, ou seja, são entidades que agem contra a vida das pessoas. Então é preciso termos cuidado com o ambiente que nós frequentamos, com aquilo que nós profetizamos sobre a nossa vida, sobre a vida dos outros. Quando nós entramos no ambiente, devemos carregar a unção do Espírito Santo, a unção do bem. Devemos estar cheios do poder do Espírito Santo. A palavra diz que aonde a luz habita, as trevas não prevalecem. Então nós podemos iluminar um lugar carregado só com a unção que nós buscamos, mas também nós podemos buscar não intencionalmente forças do mal, frequentando ambientes que estão carregados do mal. Quando nós não somos pessoas que se revestem de toda a armadura de Deus, do Espírito Santo, quando nós não nos enchemos do Espírito Santo, facilmente essas forças podem nos influenciar negativamente. Meus queridos, notem que apóstolo Pedro não intencionalmente liberou poder sobre as pessoas. Não intencionalmente as pessoas recebiam este poder e eram curadas. Mas também podemos receber não intencionalmente o poder das trevas ou a influência maligna da vida das pessoas. Mas porque apóstolo Pedro buscava o Espírito Santo, estava cheio do Espírito Santo e carregado do Espírito Santo, ele influenciava positivamente as pessoas. As roupas do apóstolo Paulo, elas estavam ungidas e carregadas do Espírito Santo, do poder e da unção do Espírito Santo, tanto que as roupas dele curavam doentes. Então, meus queridos, devemos ter muito cuidado com aquilo que nós tocamos, fazemos. Quando nós não buscamos a presença do Espírito Santo, essas forças podem ter influência sobre nós intencionalmente e não intencionalmente. E depois nos questionamos, afinal, por que a minha vida não anda? Às vezes podemos nos juntar com alguém que está carregado do espírito mal, carregado de influência demoníaca, e tudo que nós fizemos, os nossos propósitos começam a ser influenciados e destruídos, porque existe uma influência ou uma unção ou um poder desta unção sobre a nossa vida e que pode nos influenciar ora positivamente ou negativamente. Jesus Cristo, ele curou a mulher do fluxo de sangue, não intencionalmente, porque ele não viu aquela mulher, mas aquela mulher intencionalmente tocou nas suas vestes. Pela fé, ela recebeu o poder do Espírito Santo. Então, meus queridos, há um poder na unção, tanto do bem, tanto do mal, na unção do Espírito Santo e na unção demoníaca. O que é que nós buscamos, seja intencionalmente ou não intencionalmente? Meus queridos, devemos ter cuidado com aquilo que nós profetizamos sobre a vida dos outros. Devemos ter cuidado porque nós, quando profetizamos o mal sobre a vida dos outros, não sabemos o que é que os outros estão a buscar no culto. No culto, esta pessoa pode ser uma pessoa dedicada a Deus. Notem que os judeus inimigos de Cristo, eles investiram para que as forças das trevas pudessem matar ao apóstolo Paulo. Eles oraram 3 dias, não beberam, não comeram, pedindo para que Deus tirasse a vida de Paulo. Mas o que eles não sabiam é que eles não estavam a pedir a Deus, eles estavam a invocar as forças do mal, eles estavam a invocar uma autoridade do mal para que matasse Paulo. Mas também não sabiam que Paulo, ele buscava a presença do Espírito Santo. Paulo estava cheio do Espírito Santo e ungido desta unção, e que aquela força do mal, aquela oração não funcionou, não prevaleceu contra a vida do Paulo. Nenhuma arma forjada irá prevalecer sobre a vida daquele que busca a Deus, porque esta é a herança dos servos de Deus. Meus queridos, devemos buscar a presença do Espírito Santo e termos cuidado com a influência que é exercida à nossa volta. Termos cuidado com os ambientes que nós entramos, o que é que nós liberamos. Quando nós somos pessoas carregadas do mal e entramos num ambiente em que há convívio, muitas vezes aquele convívio ou aquele ambiente vai mudar. Há de haver briga, ira, fofoca, irritação. Tudo isso porque nós influenciamos negativamente aquele ambiente através da nossa unção. Mas também, quando nós estamos na presença do Espírito Santo, por mais mal que tenha naquele ambiente, nós podemos entrar e exercer através da autoridade o poder do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, e aquele ambiente mudar e ser um ambiente de paz. A briga, a inveja, a irritação, ela cessar
sem nós entendermos como isto aconteceu. Esta é a influência do Espírito Santo. Meus queridos, busquemos a influência positiva. Busquemos a influência do bem. Devemos ter cuidado com o que nós buscamos nas redes sociais, porque amanhã vamos nos questionar por que todos os meus projetos estão a morrer. Os projetos estão a morrer porque quando nós entramos nas redes sociais, profetizamos morte, profetizamos destruição, profetizamos doença, profetizamos ira, angústia sobre a vida dos outros. Mas o que nós não sabemos é que estamos a convidar uma autoridade para a nossa vida, para exercer o mal contra a vida do outro, mas esta autoridade irá exercer a mesma força ou a mesma influência sobre as nossas vidas. É um investimento que nós fazemos, assim como os inimigos de Cristo que oraram contra Paulo. Eles investiram, não comeram, não beberam, eles jejuaram para que Paulo morresse. Existem pessoas que investem sobre a vida dos outros, pelo mal ou pelo bem. Então nós devemos entender qual é o nosso investimento. Em que nós estamos a investir? Será que vale a pena nós investirmos e profetizarmos o mal contra a vida do outro quando este mal irá se voltar contra nós? É tempo de mudarmos, é tempo de buscarmos o amor de Deus que exerce toda a influência positiva do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Devemos profetizar palavras positivas, palavras do bem sobre as nossas vidas, sobre a vida dos outros, para que todo o bem se volte para nós. Todo coração irritado, indignado, amargurado, cheio de inveja, ira, irritação e indignação é um coração fraturado, é uma alma perdida. E esta alma precisa de restauração e cura. E esta cura só vem através da influência do Espírito Santo. Busquemos a presença do Espírito Santo. Busquemos a unção e o poder do Espírito Santo, que esta é uma unção que irá fazer com que a nossa vida torne-se frutífera, para que a nossa vida torne-se próspera, tanto espiritualmente e financeiramente ou em outras áreas que nós almejamos alcançar. Meus queridos, tenham um dia muito abençoado.